A morte, leituras da humana condição, é o tema para um congresso internacional que agora apresentamos com o Presidente da Comissão Científica, Paulo Alves, que está hoje no programa Eclésia. Muito boa tarde. Boa tarde. Obrigado por estar connosco em dias onde o tema da morte, por certo, se coloca de forma mais premente no nosso cotidiano, neste início do mês de novembro, mês das almas, como é conhecido também. Este congresso vai decorrer em fevereiro, só em fevereiro diríamos, mas lançamos desde já esta iniciativa. E porquê? O que é que está na origem de um debate no Congresso Internacional, um debate sobre a morte? Muito boa tarde. Este congresso nasce naturalmente da iniciativa do recém-criado Instituto de Estudos Avançados em Catolicismo e Globalização, que em conjunto com a Câmara Municipal de Guimarães, que é a entidade, de algum modo, que mais apoia a realização deste evento, e também com todo um conjunto de outras entidades de natureza académica, universitária e outras, portanto, que em conjunto, então, decidiram avançar para a realização deste congresso. Um congresso que tem, como referiu, a morte como tema, um tema que nos é particularmente referenciado no calendário anual neste período, mas que é transversal e é permanente em todos os momentos, porque efetivamente ela está ligada à vida e, portanto, estando ligada à vida, de algum modo é um tema que nos ocupa e que nos há de mobilizar também ao nível da reflexão, do debate, em qualquer altura, neste caso entre o dia 21 e 24 de fevereiro, em Guimarães. É um tema que deixamos, enfim, para os últimos instantes da vida, também no debate sobre ele, porque é o envolvimento académico num congresso internacional. Nós sentimos necessidade de reforçar aqui a participação multidisciplinar à volta desta temática. A regra geral, nós temos oscilado grande parte das vezes entre o incómodo que esta temática nos coloca e, de algum modo, aquilo que no período da dita época moderna ou pós-moderna é classificado também como uma tentativa de esquecer aquilo que cria incómodo a partir do além. Vamos gerindo os desconfortos do aquém, mas aquilo que diz relativo e que é relativo ao além, portanto, nós procuramos nem sequer considerá-lo. E por essa forma, obviamente, de entendimento, consideramos que o contributo científico multidisciplinar, porque é um congresso que vai abordar diversas áreas e vai ser construído a partir de diversas áreas, nos há de permitir uma leitura, ou melhor, as leituras mais ajustadas da realidade que é a morte. E que áreas são essas de abordagem sobre a morte? Nós teremos naturalmente a representação desde a área das ciências sociais e humanas, a psicologia, a história, a filosofia, a antropologia, até às áreas das ciências da saúde, como a medicina, as neurociências, até às artes. Portanto, as artes vão estar muito bem representadas. O que dizem os nossos artistas, a poética, até ao jornalismo. Portanto, os jornalistas têm um painel da excelência neste congresso para podermos perceber um bocadinho a comunicação da morte, como é que se faz a notícia da morte e se comunica a morte. Também a abordagem teológica e espiritual? Está naturalmente presente, aliás, essa é a marca de fundo, é a marca primeira, a dimensão das ciências religiosas e da teologia está naturalmente aqui presente neste congresso também, ainda que não numa forma de sobreposição em relação às outras, mas num movimento de parceria e de preocupação conjunta de, a partir de todos, podermos efetivamente fazer estas leituras de uma humana condição, que é a morte. Como Presidente da Comissão Científica, lançando e estruturando o Congresso nas diferentes áreas, nas diferentes abordagens, o objetivo deste projeto é qual? É, de algum modo, no essencial, colocar a sociedade a refletir sobre uma dimensão que é incontornável da nossa existência, ela faz parte da nossa existência e, tal como referi, nem sempre é devidamente tratada de forma, obviamente, séria, fundamentada e plural. Portanto, acresce a tudo o que já referi, obviamente aqui a participação, por exemplo, de um setor militar também, a partir das experiências que temos, mesmo o acompanhamento das situações que são de limite, de fronteira, como são os suicídios, e, portanto, todas estas temáticas irão entrar nestes 4 dias de congresso. E acredita que se inserem em abordagens académicas, necessariamente num ambiente de fórum de discussão, aquilo que acontece sobretudo
na esfera mais privada, inesperada muitas vezes, e sempre de forma singular para cada pessoa? Não vamos, de algum modo, atuar ou construir este Congresso numa perspectiva de exclusão ou apenas do reduto académico, de modo nenhum. Posso referir, por exemplo, que nos chegarão testemunhos vindos do Japão. Haverá uma participação que nos vai, de algum modo, enriquecer com aquilo que é a forma de encarar, de traduzir e de ler e lidar com a morte. Portanto, em países bem distantes, assim como do centro da Europa, da América Latina. Portanto, teremos aqui uma participação diversificada de África, que nos permitirá ir para além daquilo que são os manuais, do que diz a investigação científica ou até os dados mais empíricos sobre esta temática. A experiência real do terreno vai estar também connosco. E enfim, que influência, talvez uma palavra excessiva, mas que influência pode ter um discurso que se constrói no Congresso depois para a experiência da morte, essa sim sempre, como dizia há pouco, inesperada e singular? Os congressos são sempre momentos de chegada, mas sobretudo são pontos de partida. E, portanto, quando nos reunimos para seriamente debater temáticas como estas, nós estamos sobretudo a construir aquilo que vai ser o dia de amanhã. E obviamente que há de haver aqui inúmeros conteúdos. A temática, por exemplo, da relação da morte com o humor será tratada pelo Ricardo, que estará connosco. Naturalmente, a questão económica que está envolvida, não é, nos atos litúrgicos, no cuidar da morte. Portanto, tudo isso irá concorrer sobretudo para nos prepararmos melhor para o futuro, com melhores respostas, também com mais intervenção e sobretudo sem medos. Porque essa é capaz de ser a marca que percorre todos os debates, ou pelo menos todas as conversas acerca da morte. O medo. O medo. Os estudos apontam para que a ansiedade face à morte vai diminuindo com o avançar da idade. Quase todos os estudos apontam nesse sentido. Pode acontecer que, efetivamente, aquela idade mais avançada, que é o estado de sabedoria, tenha exatamente níveis mais baixos de ansiedade e de medo do que aquilo que nós pressupomos. Portanto, temos é que fazer o trabalho do estudo, da investigação, do debate e da síntese. O suicídio é sempre um acontecimento mais trágico que numa morte, não é? Acha que se podem lançar luzes para a sociedade, eventualmente para quem passa por esses momentos de tentativa de suicídio, de pensamento acerca de suicídio? É naturalmente uma realidade extremamente complexa, não é linear. Portanto, há inúmeras variáveis que estão por trás do pensamento ou da atitude suicida, mas o falar faz bem. Portanto, como princípio, nós alinhamos por esse paradigma. Falar faz bem. Falar educa-nos. A tanatologia, o ensino para a morte, a educação para a morte é importante. O falar ajuda-nos a fazer a ventilação emocional, a digerir o trauma. Portanto, a comunicação e o sentirmos o outro próximo de nós, unido na mesma temática, naturalmente que nós acreditamos que nos representa uma mais-valia. Dirige-se a quem e de que forma é que é possível participar neste Congresso? Basta apenas, naturalmente, consultar o programa que já está disponível na página do Congresso e fazer a inscrição e no dia 21 estar em Guimarães para todos em conjunto aprofundarmos esta temática. Paulo Alves, muito obrigado por ter estado aqui no programa Eclésia a apresentar este congresso que vai decorrer então em fevereiro em Guimarães. Felicidades para o trabalho de investigação que está em curso, neste caso, num congresso em torno do tema da morte.